esse domingo abençoado com nossa aulinha virtual e mais uma vez estamos aqui para louvarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus, porque Ele é merecedor de honra, de glória, de louvor e de adoração. E hoje nós estamos na lição de número 3. Lição número 3 que diz assim, o título da lição é Um Lugar de Adoração a Deus. Vou repetir, um lugar de adoração a Deus. E para memorizar diz assim, olha só. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. João, capítulo 4, versículos 23, parte B. Então hoje nós vamos falar de adoração ao Senhor. A casa de Deus é um lugar de adoração a Ele. Você sabe o que é adoração? Então vamos lá? Feche seus olhinhos e vamos começar orando ao Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Jesus, por tua misericórdia, te engrandece, Jesus, por tua bondade, por cada uma de nossas crianças, Senhor, que está acompanhando juntamente conosco. Se conosco, Senhor, nos dá uma aulinha abençoada em nome de Jesus. Amém. Então vamos falar de adoração? Pegue sua Bíblia e vamos acompanhar o texto, né? O texto que está escrito, deixa eu ver, no livro de Romanos, né? Romanos, capítulo 12, Romanos 12, 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a adoração não é somente cantar um hino, fazer uma oração. Sim, é uma maneira de adorar, mas nós temos que adorar o Senhor com todo o nosso corpo, com todo o nosso ser. E tudo aquilo que a gente for fazer tem que ser para adorar o Senhor. Então, será que você é um adorador? A Bíblia conta a história de 2 adoradores que adoravam ao Senhor em espírito e em verdade da maneira como Ele queria. Você conhece a história de Paulo e Silas? Então vamos lá. Abra sua Bíblia novamente no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25 em diante. Vamos lá? Diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo de que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo e prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? E responderam-lhe: Crer no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos que estavam em sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foram ele batizado e todos os seus. Que história linda, não é verdade, crianças? Amém! Glória a Deus! Vocês ouviram a história? A Bíblia que conta a história de Paulo e Silas. Paulo e Silas foram a um lugar e lá tem uma moça que era terrivelmente atormentada por um espírito mau. E a Bíblia conta que essa moça tinha um espírito de adivinhação. E a Bíblia também conta que eles, vendo aquilo, eles expulsaram o demônio daquela jovem. E a Bíblia fala que ela ficou liberta de todo aquele mal que a oprimia.
Mas sabe o que foi que aconteceu? Os cidadãos daquela cidade pegaram Paulo e Silas e jogaram Paulo e Silas na prisão. Vocês acreditam? Eles oraram, repreenderam o mal que estava naquela moça e terminaram presos. Agora vocês imaginam. Vocês acham que dois adoradores, mesmo que estivessem presos, parariam de adorar o Senhor? A Bíblia fala que por volta da meia-noite eles começaram a louvar. Um cantava, o outro orava e o outro adorava e começaram a fazer aquele culto abençoado, somente eles dois, olha só, um culto de dois. E a Bíblia fala que eles adoravam ao Senhor em espírito e em verdade. E a Bíblia conta que sobreveio um grande terremoto. Agora vocês imaginem um terremoto que abalou todos os alicerces da prisão, abriu portas, quebrou cadeias e tudo ficou aberto. Agora vocês imaginam o carcereiro acordando com tudo aquilo. Ele acordou tão atarantado, mas tão confuso, que ele disse, pronto, todo mundo fugiu e eu vou ser preso. Agora vocês imaginem a situação. Puxou a espada para suicidar-se, mas a Bíblia conta que Paulo dá um grito e diz, ei, não te faças nenhum mal, todos nós estamos aqui. E a Bíblia fala que ele tremendo pega uma luz, ilumina a todos, vê que todos estão ali, mas eles veem algo diferente naqueles dois adoradores. A Bíblia fala que ele se ajoelha diante deles e diz assim, meus senhores, o que eu farei para ser salvo? Ele sabia, gente, que tinha algo especial naqueles dois irmãos. Ele sabia que existia uma coisa linda na vida daqueles dois moços. E ele pergunta, o que farei para ser salvo? E Paulo responde, olha só que coisa linda, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Vocês imaginam a situação? É interessante que ele leva Paulo até sua casa, leva Silas, trata dos seus vergões, porque naquela mesma noite eles apanharam bastante, eles estavam machucados, eles estavam feridos. E a Bíblia fala que trata daqueles vergões, trata dos açoites. E ele pergunta, é interessante que ele diz assim, olha só, ele trata dos vergões e é interessante, naquela mesma noite eles foram batizados. Então um adorador, não importa a circunstância, não importa o momento, não importa a dificuldade, não importa o lugar onde esteja, um adorador simplesmente adora ao Senhor. Ele adora em espírito, ele adora em verdade, porque é assim que o Senhor quer ser adorado. E você, já pensou se você é um verdadeiro adorador? A Bíblia fala que nós temos que adorar o Senhor em toda a nossa maneira de viver. Não apenas quando eu vou na igreja, não apenas quando eu estou de joelho orando, não apenas quando eu estou lá cantando, mas em toda a minha maneira de viver. Então, se eu sou um adorador, toda a minha maneira de viver tem que ser para agradar ao Senhor. A Bíblia fala que nós somos feitos por Deus para a glória de Deus. Você é criado por Deus para a glória de Deus. Então, você é um verdadeiro adorador? Agora vocês imaginem a situação. Na escola, você é um verdadeiro adorador. Em casa, com sua mamãe, com seu papai, com seus irmãos, você é um verdadeiro adorador? Então pense direitinho. Nosso corpo, como Tia já leu aqui na Bíblia, nosso corpo tem que ser apresentado como holocausto vivo ao Senhor. E temos que ver qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. E o Senhor, Ele quer que sejamos seus adoradores e o adoremos em espírito e em verdade. Então, vamos começar aqui com nossa lição? Nossa lição, ela diz assim, ó. O apóstolo Paulo escreveu uma carta orientando a igreja que estava em Roma a respeito da forma adequada de adorar a Deus. Paulo disse que quando adoramos a Deus, devemos nos oferecer completamente a Ele como sacrifício vivo, dedicados a servir e agradáveis. Mas o apóstolo Paulo não terminou por aqui.
Ele continuou a dizer que o verdadeiro adorador não vive como as pessoas desse mundo, mas permite que Deus faça uma completa mudança na sua mente e vive para agradar a Deus. Quando o adorador vive dessa maneira, experimenta a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O apóstolo viveu experiências poderosas adorando a Deus. Em uma de suas viagens missionárias, ele e seu amigo Silas foram usados por Deus para libertar uma menina que há muito tempo estava possuída por um espírito mau. Por esse motivo, esses servos de Deus foram presos injustamente. Imagine só, você faz o bem e alguém dá por recompensa a você a prisão. Pegaram eles e jogaram eles na cadeia. Certamente, Paulo e Silas tinham um bom motivo para murmurarem, ficarem tristes por sofrerem tamanha injustiça. Porém, o verdadeiro adorador, no meio do sofrimento, ora e canta louvores a Deus. E foi isso que eles fizeram. Já que era tarde, e enquanto os outros presos faziam silêncio, Paulo e Silas entoavam canções de adoração a Deus. Paulo e Silas nos ensina que a alegria e a paz do adorador não depende do lugar onde ele está. E ninguém pode tirar tais valores de nossa vida, tendo em vista que foi Cristo quem colocou dentro do nosso coração. Então, eles continuaram cantando e adorando ao Senhor. E enquanto adoravam, aconteceu um terremoto tão forte que as estruturas da prisão se moveram e as portas se abriram e tudo o que ele prendia se quebrou, deixando-os livres. E por fim, aconteceu que o carcereiro ficou desesperado, pensando que os presos tinham fugido. Mas eles permaneceram onde estavam e não fugiram. Paulo e Silas ficaram e pregaram o evangelho para aquele homem. E crendo ele e toda sua casa converteram-se ao Senhor e foram batizados. Deus realiza maravilhas onde há uma verdadeira adoração. Então você, criança, está convidado a ser um verdadeiro adorador. Aquele que busca o Senhor não importa onde esteja. Nós não podemos adorar o Senhor na casa dele no momento. Mas você pode adorar em sua casa, você pode adorar no seu quarto, você pode adorar em sua maneira de viver. Imagina só que coisa linda. Imagina o mundo vendo Jesus Cristo brilhando em você. E todo mundo dizia, olha que coisa linda. Aquele menino é um verdadeiro adorador de Jesus? Então que nessa manhã você possa ter aprendido a ser um verdadeiro adorador, para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Feche seus olhinhos e vamos orar ao Senhor comigo, encerrando essa aulinha. Só lembrando que ainda tem tia Joelma, viu? Que vai fazer a revisão do questionário. Então, continue conosco. Feche seus olhinhos e ore ao Senhor comigo. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por tua misericórdia. Te agradeço por tua bondade, Senhor. E sei, Senhor, que as crianças que estão orando ao Senhor juntamente comigo, Senhor, elas querem te adorar, meu Pai. Elas querem ser verdadeiros adoradores, Senhor, que te adoram, meu Deus, em toda a vossa maneira de viver. Ser com cada uma delas, Senhor, continua nos ajudando, guardando, repreendendo todo o mal, Jesus, curando as enfermidades. Nós precisamos de Ti, precisamos da Tua misericórdia. Nos ajuda em tudo, meu Pai. Nos dá graça, abençoa o pastor da nossa igreja, abençoa todos os membros, Senhor, que precisam de Ti nesse momento. Pedimos a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. A paz do Senhor, crianças. Hoje nós estamos com a nossa lição de número 3, que tem como título Um lugar de adoração a Deus. E o memorizando é: os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai quer que o adorem. João 4, 23, parte B. Pois a lição de hoje está falando sobre adoradores, um lugar de adoração. Qual seria o lugar de adoração? O
Lugar de adoração seria a casa de Deus, não é mesmo? E aqui está, olha, hoje eu trouxe umas figurinhas para ver como podemos adorar a Deus. Olha só, figurinhas aqui, ó, de pessoas adorando, olha, tocando, não é mesmo? Ó, aqui também temos, ó, pessoas orando, erguendo as mãos. Onde? No templo, na igreja, na casa de Deus. E este é o lugar de adoração, não é mesmo? Como tia Aninha já falou, hoje, né, que já contou a historinha de Paulo e Silas, né? Eles foram presos, Paulo e Silas, eles foram presos por estar fazendo a obra de Deus, não é? Foram presos e quando foi tarde da noite, eles louvaram ao Senhor, adoraram e houve um terremoto e as prisões se abriram, né? Eles adoraram e as prisões se abriram. Mas o que significa adorar? Adorar é um ato de amar de modo intenso. Está relacionado a respeito, reverência, forte admiração ou devoção em relação a uma determinada pessoa, né? Vemos aqui como é a adoração, é um amor, uma devoção, né? E é o que Deus quer de nós, porque Ele é o único digno de tudo isso aqui. Vou agora falar com vocês, relembrar alguns adoradores, né? Que adoraram a Deus e Ele se agradou dessa adoração. Vou começar pela, olha só, quem é essa adoradora? Quem se lembra dessa adoradora aqui? Olha só, era Maria, né? Irmã de Lázaro. E olha lá a Marta brava lá atrás, olha fazendo a comida sozinha enquanto Maria estava adorando. E o que foi que Jesus disse? Maria escolheu a melhor parte, que foi adorar a Jesus, não é mesmo? Temos também aqui, ó, quem é essa daqui? Quem é? A mulher que derramou perfume nos pés de Jesus e enxugou com o cabelo. Isso também foi uma adoração, perfume valioso, caríssimo. E ela derramou, não hesitou em derramar nos pés de Jesus como um sinal de adoração, de muito amor, não é mesmo? Também temos outra adoradora aqui, que era Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, fez um cântico lindo, né? Que se encontra em Lucas, capítulo 1, versículo 46. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Tá vendo? Adoração de Maria, mãe de Jesus. Temos aqui também a adoração de Ana. Olha só. Ana chorava por um filho, não é mesmo? Como todos nós já conhecemos essa história. Ana era estéril, olha, e as outras mulheres lá com os filhos, e quando ela via isso, ela ficava muito triste. Então ela orou a Deus e Deus lhe deu um filho. Então ela também louvou ao Senhor e adorou, né? Que está aqui, o louvor de Ana está em Samuel capítulo 2, que diz: então Ana orou e disse: o meu coração exulta no Senhor e o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como nosso Deus.
Tá vendo aqui como é adoração? Como essas pessoas adoravam ao Senhor com intensidade, com palavras que vinham do coração, não é mesmo? E também temos aqui outros adoradores. Quem era? Quem era? Moisés e o povo de Israel, né? Quando foi que eles fizeram um cântico de adoração a Deus? Aqui diz, ó, quando o Senhor abriu o mar vermelho e fechou, derrotando seus inimigos para livrá-los. Então aqui temos em Êxodo capítulo 15, a adoração de Moisés. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. E logo depois vem Miriam. Então Miriam, profetiza, a irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborim e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou, e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Temos também esta adoradora aqui, ó. Quem é esta? Quem é que gostava de sentar embaixo da palmeira para meditar e para adorar? Era Débora. Em Juízes 5, versículo 1, 2 e 3 diz: E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: Porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouvi reis, dai ouvidos príncipes, e eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. E por último, o maior e que fez mais louvores de adoração a Deus, quem é? Davi. Davi, segundo a Bíblia, Davi fez 74 salmos. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era um adorador. Ele adorava o Senhor, como diz o versículo, em espírito e em verdade. Então que possamos ver esses exemplos e que possamos adorar a Deus em espírito e em verdade, e que a nossa adoração possa chegar a Deus como um cheiro suave, não é? Como diz a Bíblia, que essa adoração chegue ao Senhor e possa alegrar o seu coração. Amém. Agora vamos ao questionário da nossa lição, que é composto por 3 questões. Vamos à primeira questão. Circule a resposta certa. Onde o verdadeiro adorador permite que Deus faça uma completa mudança? Opções: mente e pés. A opção certa seria mente. O que aconteceu enquanto Paulo e Silas adoravam a Deus? Um tsunami ou um terremoto? Resposta certa: um terremoto. O que o carcereiro pensou que havia acontecido com Paulo e Silas? Morrido ou fugido? Resposta: fugido. Quando as cadeias caíram, Paulo e Silas ficaram livres ou esmagados? Resposta certa: livres. O carcereiro e toda a sua casa foram convertidos ou presos? Resposta certa: convertidos. Questão número 2. Risque os números e descubra o que diz a frase. A frase diz o seguinte: eles cantaram e oraram ao Senhor. Questão de número 3. Marque V para verdadeiro e F para falso, de acordo com a lição. Questão A.
O apóstolo Paulo escreveu uma carta sobre como pregar. Falso. Letra B. O verdadeiro adorador não vive como as pessoas do mundo. Verdadeiro. Letra C. O carcereiro e toda a sua casa se converteram ao Senhor. Verdadeiro. Ficamos por aqui e Deus abençoe e até o próximo domingo.